Padre Lelo falou sobre a vida eucarística, ser solidário, amar, dar a vida, viver na comunhão com Cristo. Você vai conhecer agora a história de vida da Eliana Reis, do interior de São Paulo, que vive a Eucaristia como remédio da sua vida, da sua alma e do seu corpo. O que acontece com Eliana, a ciência não explica. Há 6 anos, em fase terminal de AIDS, ela não toma coquetéis e aparenta estar esbanjando saúde. Como entender? Só por Deus mesmo para a pessoa sobreviver, né? E eu vejo assim que a medicina nunca vai chegar a uma explicação. Eliana trabalhava como enfermeira em um hospital em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, quando descobriu que sofria de uma doença rara e muito grave, chamada angioedema, um problema congênito que destrói o plasma, substância que compõe mais de 80% do sangue humano. Porque eu estava trabalhando, né? Era 9h30 da manhã, eu tinha pegado plantão, só que eu estava tendo muita falta de ar fazia uma semana. Só que nesse dia eu não aguentei, a falta de ar foi muita. E aí eu fui para o quarto de internação e depois eu comecei a entrar no tratamento. E quando eu comecei a entrar no tratamento, eu tive uma parada respiratória e eu voltei para a UTI. Foram meses de sofrimento entre idas e voltas para a UTI, sem que a doença fosse diagnosticada. Em meio à dor, a mãe de Eliana fez um pedido a Deus e em seguida uma promessa. Quando eu fiquei desenganada pelos médicos, minha mãe foi para a capela do hospital rezar e ela disse assim: Jesus, se o Senhor vir aqui agora impor as mãos sobre a minha filha vai ficar curada. E aí ela faz uma promessa para Jesus, mas ela não faz uma promessa para ela cumprir. Ela faz uma promessa para Jesus no meu nome. E ela diz assim: Jesus, se o Senhor curar minha filha e devolver ela, como ela saiu de dentro do meu útero, eu prometo no nome da Eliana que enquanto vida ela estiver, enquanto ela viver, ela vai levar fé e esperança a todos aqueles que já perderam. A resposta de Deus foi imediata. Os médicos diagnosticaram o problema e descobriram que a única solução era uma transfusão total de sangue. Eliana recebeu 10 bolsas, mas a 8ª estava contaminada com o vírus HIV. E aí, no dia 20 de dezembro do mesmo ano, 2005, eu vi os médicos todos em volta de mim na UTI, vi meu esposo entrando na UTI, eles foram buscar ele no trabalho, e aí eles contaram pra gente que infelizmente eu tinha recebido uma bolsa contaminada. Naquele momento, assim, eu perguntava para Deus por quê. Com o organismo debilitado pela angioedema, a AIDS se desenvolveu muito rápido e também por causa da doença, ela não suportaria tomar o coquetel para a AIDS. Em poucos meses, Eliana estava em estágio terminal. Eu vi o médico conversando com meu esposo na porta do quarto, quando ele disse para o meu esposo assim: leva sua esposa para casa, não tem mais o que fazer. E falou assim: olha, Eliana, infelizmente eu não tenho nada a fazer para você, aproveita o máximo esses dias que você pode aproveitar da sua vida com a sua família. Ele quis dizer que eu estava morrendo mesmo, né? Então que era para mim aproveitar. E quando a gente estava vindo embora, teve uma hora que ele parou o carro e ele falou assim para mim: bem, Deus falou comigo. E ele pega a palavra que estava assim no carro e ele fala assim: Deus pediu para mim ler lá em Jeremias 33:6. E aí ele lê assim: vejam, eu mesmo vou curá-la e mostrarei a vocês uma grande abundância de paz e fidelidade. Daquela leitura do livro de Jeremias, renasceu a esperança e Eliana quis ir à igreja e receber a Eucaristia. A partir dali, ela foi melhorando e decidiu comungar diariamente. Pouco a pouco foi se restabelecendo. Hoje, ao olhar para ela, ninguém diz que tem o vírus da AIDS em fase terminal. Como explicar isso? Eu comecei a fazer de Jesus Eucarístico meu remédio todos os dias. A gente começou a ir à missa todos os dias, em grupo de oração,
Quando eu não tinha condições nenhuma de ministro de Eucaristia trazer a Eucaristia em casa para mim. E quando eu comecei a receber Jesus como remédio mesmo, naquele momento era como remédio mesmo, porque não tinha o que fazer, né? Foi uma entrega total. Quando eu deixasse que Jesus curasse o meu coração e minha alma, Ele ia curar a doença, que Ele ia curar, fazer com que eu saísse daquela fase terminal, das infecções e tudo mais. Nesse reencontro que eu tive com Jesus, não me importa amanhã o que acontecer. Eu estou com Jesus. E se eu estou com Jesus, não importa para mim o amanhã, disse Eliana Reis no finalzinho dessa sua história de vida. É verdade, quando nós estamos na comunhão com Jesus, quando Jesus é o nosso remédio, quando nós temos uma vida eucarística, nós já antecipamos o céu para a terra. O amanhã já acontece no hoje da nossa história. Obrigado, Eliana Reis, obrigado pelo carinho de você, com a nossa equipe, com a nossa produção, com o programa Deus com a gente. Eu convido você, Eliana, convido você de todo o Brasil para o momento de prece diante de Maria, Rainha dos Apóstolos. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, a Senhora carregou Jesus no vosso ventre. Jesus que é o nosso alimento, Jesus que é a nossa vida. A Senhora possa sempre continuar intercedendo para que tenhamos o vosso Filho como remédio do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Obrigado, Mãe querida, Rainha dos Apóstolos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Mãe do Cristo vivo, desça sobre vós e a vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ter uma vida eucarística, que a Eucaristia seja o seu remédio, o seu sustento, a sua vida. A gente se encontra semana que vem.